Então, mais um mês eu aqui comentando as leituras. Então, finalizou o mês de março, vim comentar o que eu li. Não li tantos livros, mas não diminui o ritmo, foi só a quantidade mesmo de livros. Mas fiquei satisfeito com as leituras, tiveram algumas leituras muito boas. Inclusive a primeira que eu vou comentar, que é o Frankenstein, da Mary Shelley, que é incrível. Eu me surpreendi, porque foi uma leitura muito prazerosa, e muito bom, dava vontade de ficar lendo ali o tempo todo, e eu não esperava que fosse diferente e me surpreendi de uma forma muito positiva. E essa edição que eu tenho é linda, que é a dos clássicos Zahra de bolso. Essa edição de bolso, que tem uma versão do clássico Zahra que é maior, que eu vou mostrar aqui, mas essa daqui do Frankenstein é linda. Olha a folha de guarda, muito linda mesmo, assim, tudo a ver com a temática, enfim. Então, foi a primeira leitura e uma das melhores do mês, assim, eu realmente gostei muito. E aí, na sequência, eu li um que se chama Meus Dois Amores Autistas, que é a experiência da autora Ana Cristina Gondim com o filho e o marido que são autistas. Então é interessante essa perspectiva de ela contando como foi lidar com o diagnóstico e falar um pouco sobre as dificuldades e os desafios de lidar com duas pessoas com o diagnóstico do espectro autista, mas também do quão recompensador é poder conviver com essas pessoas e o que elas agregam, né, à vida dela. Então, foi uma leitura boa e o livro é pequenininho, eu estou procurando, mas eu não estou com ele aqui próximo. Ele é bem fininho, ele tem umas 40 páginas, ele na verdade é um livreto assim, de capa mole. Então ele é bem informativo e ao mesmo tempo tem uma linguagem super simples. Então é uma leitura rápida de fazer, de sentar e ler, ela é interessante. E aí depois eu li A Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues. Eu também não tô com ele aqui, mas eu tô lendo naquele box da Nova Fronteira, com todas as peças do Nelson Rodrigues, e aí eu decidi ler a primeira, que é A Mulher Sem Pecado, e aí eu li junto com a Raquel Ribeiro e o Vitor Ramalho, naquele projetinho que a gente tem de uma vez por mês, fazer uma live comentando uma leitura que a gente fez em comum, e o livro escolhido foi esse, A Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues, que é a primeira peça dele. Na sequência, eu li O Ateneu, do Raul Pompeia, que é esse livro brasileiro, também dos clássicos da Ra. É o primeiro que eu conheço, que é brasileiro, que está nos clássicos. Ele, não sei se existem outros, mas eu só conheço esse. E essa edição é linda também, olha isso, assim, a folha de guarda dele também é linda. A edição capa dura, assim como o de bolso também, mas ó, ele é realmente maior do que a versão de bolso. E essa edição aqui, quando ela é maior assim, é porque ela é comentada. Então ele tem vários nota de rodapé, fazendo algum comentário do texto original, explicando alguns termos, explicando algumas personalidades que aparecem ali. Enfim, eu adorei. Fala sobre esse colégio Ateneu, que é um colégio bem clássico, um colégio que tem um diretor que é bem educador, aqueles educadorzão bem antigo, assim, bem carrasco, bem moralista, e enfim, que mantém a ordem da instituição e tudo mais. E aí o autor, bom, ele tem um quê de autobiográfico, porque o próprio autor vivenciou essa experiência de um colégio interno só para meninos, que é essa proposta. E aí a gente vai se deparar com algumas questões que envolvem a educação, e a coisa da homossexualidade também comparece aqui. Eu esperava que fosse maior e mais aprofundado, mas na verdade não. Mas comparece, assim, né, em algumas práticas sexuais dos meninos e de algumas relações também de hierarquia, de poder, que tem a ver com a prestação de serviços sexuais. E como é uma comunidade de meninos, isso comparece de uma forma latente, assim, porque na verdade não é algo tão explícito, tanto que aqui você não vai ler a descrição de nada, é algo meio velado, a própria forma como ele conta isso pra gente é um pouco, não vou dizer misteriosa, porque você entende, mas enfim, não é tão explícito assim, né? Ele, assim, dá pra entender claramente, mas não é tão direto. E aí eu li esse livro no clube de literatura queer que eu faço com alguns meninos. É um grupo que a gente já tem há um tempo, assim, sempre fico surpreso porque já tem mais de ano que a gente se encontra, eu acho.
Enfim, vou até ver isso pra gente comemorar, porque faz um bom tempo que a gente se encontra e a gente sempre discute livros que tenham a temática no livro de alguma forma, né? A literatura que fale de uma realidade LGBTQIA+. E aí, bom, eu sugeri esse pra gente porque eu sempre ouvi esse comentário de que ele falava sobre homossexualidade e eu achei interessante pensar isso a partir de uma perspectiva de um clássico brasileiro. Mas, bom, valeu a pena porque eu gostei muito do livro, embora ele tenha uma linguagem um pouco difícil às vezes, não é uma leitura simples, não é, bom, eu reiniciei o livro, tinha lido uma parte em outra edição, quando chegou essa eu fui e comecei de novo, alguns dos trechos eu voltava, mas eu gosto de livros com essa linguagem que é um pouco desafiadora para mim, que tem uma leitura mais clássica mesmo, que remete aos clássicos, né? Tipo José de Alencar, Machado de Assis, Lima Barreto, que falam de uma forma, às vezes é bem popular, mas como é uma outra época, é uma linguagem diferente, é uma escrita diferente, e eu gosto disso. E aí depois eu li Calabar, que é essa peça do Rui Guerra e do Chico Buarque, que traz aqui músicas que são icônicas da musicografia brasileira, como, sei lá, Barba, falei musicografia, sei nem se essa palavra existe, mas, enfim, faz parte do repertório das músicas populares, especialmente do Chico Buarque, Bárbara, Ana de Amsterdã, são personagens que aparecem no texto e as músicas também. Então, assim, a peça é pensada como esse musical e essas músicas elas se consagraram assim para além da peça, né? E aí, enfim, é uma peça interessante, período 1600 e pouco, é o Brasil colonial, e aí a gente está falando do Calabar, que é essa personalidade que supostamente é um traidor do Brasil, mas na verdade ele é um traidor de Portugal, assim, do domínio de Portugal sobre o Brasil. Enfim, é um texto que é interessante conhecer um pouco a história, para a gente se situar e a gente entender um pouco melhor, mas fazendo algumas pesquisas depois eu consegui compreender bem. E aí depois eu li um teórico que é de psicanálise, que é Sonhos, da Ana Costa, que faz parte dessa coleção que eu estou sempre indicando aqui, e na verdade todo mês eu estou falando sobre algum deles, porque eu tenho relido e lido alguns textos para preparar aula sobre fundamentos da psicanálise, mas eu não achei interessante esse livro para essa proposta, assim, de ser o livro base de uma aula, porque ela avança um pouco, inclusive falando da perspectiva de Lacan, e aí eu achei que eu precisava de algo que se voltasse mais assim para a teoria inicial, né? E enfim, achei que talvez o próprio Freud dê conta disso melhor do que alguém comentando, porque eu assim, para essa disciplina e para isso eu não vou aproveitar essa leitura. Mas a parte disso, o livro é muito interessante, como todos os livros dessa coleção, eu adoro os livros publicados nessa coleção que se chama Coleção Passo a Passo, que são livros que trazem esses conceitos basilares da psicanálise de forma mais aprofundada naquele tema, mas ao mesmo tempo tentando ser o mais introdutório possível. Então, enfim, gostei também. E aí foram essas as leituras que eu fiz em março. Então, quando for no final de abril ou no começo de junho, não, de maio, eu venho comentar as leituras feitas em abril. Enfim, mês que vem eu comento as leituras feitas em abril. Algumas já estão em andamento, algumas eu já sei que vou iniciar e terminar em abril mesmo. Enfim, é isso. Até mês que vem.